Boa noite, pessoal. Meu nome é Valesca Fraga, do Tissu Studio. Estou aqui para ensinar para vocês um coelhinho muito fofo para essa época de pré-páscoa que a gente está passando em casa, todo mundo com bastante tempo. O coelhinho chama-se Coelhinho Dudu. O molde dele vai ser disponibilizado gratuitamente para vocês, juntamente com o vídeo. E ele é um coelhinho muito prático e rápido de fazer. Então você pode aproveitar os retalhinhos de tecido que você tem, que não dá para fazer uma peça grande, mas que você gosta muito da estampa. Ele é como se tivesse um macacãozinho, então a roupinha estampada. E a cabecinha você pode usar diversos tecidos. Eu, no caso, usei uma flanela begezinha, mas pode ser feito com algodão, pele, pode ser feito com soft, com melton, vários materiais. Lembrando que os tecidos que esticam, no caso, vão fazer a cabeça ficar um pouquinho maior. No final do vídeo eu vou dar uma demonstração para vocês de como ficaria com o tecido que estica, tá? Mas, na verdade, o coelhinho é bem simples de fazer, bem rápido, e eu vou tentar ensinar algumas dicas para vocês. Então, vamos à nossa aula? Bom, então para nosso coelhinho nós vamos precisar de um pedaço de tecido estampado com 19 centímetros de altura por 40 de largura. E para a cabecinha, vamos precisar de um pedaço de 12 centímetros de altura por 50 de largura, tá? Vamos recortar o molde e riscar no tecido estampado. Pode usar a canetinha que apaga ou a canetinha comum que não fique marcada, ou lápis, o que você preferir. Dobramos o tecido ao meio, com o lado direito para dentro, posiciona o molde e risca em toda a volta do molde. Eu já adiantei para a gente não perder muito tempo. Após riscar, eu gosto de alfinetar para que o tecido não corra, não saia do lugar. Mesma coisa com a cabeça e as orelhas. Cabeça e orelhas, a parte da frente da cabeça é dupla e as orelhas também são duplas. Porém, a parte de trás da cabeça, que é isso aqui, é um tecido simples, só uma camada de tecido, tá? Então, a gente vai riscar em toda a volta e essa parte vai ser cortada na linha, totalmente cortada na linha. Já a cabeça da frente da cabeça e as orelhas, a gente risca, alfineta e depois costura sobre o risco, tá? Lembrando que toda vez que a gente faz partes de bonecas que vão ser cheias, é importante usar um ponto miúdo na sua máquina, porque a gente vai cortar isso bem rente e é necessário ter um ponto miúdo para que não desmanche. Então vamos costurar? Bom, após costurar todas as partes conforme indicado, a gente recorta com a tesoura de picotar. Por que eu gosto de usar a tesoura de picotar? Porque além dela já fazer os piques que nós precisamos fazer nas curvas, ela também evita que o tecido desmanche muito, desfie. Então é bem mais prático você usar a tesoura de picotar. Porém, algumas curvas e cantos nós precisamos fazer um pique extra. E para isso, a gente vai pegar uma tesoura bem amolada, vai vir no canto embaixo do braço e aqui no meio das pernas a gente vai fazer um pique profundo também, praticamente encostando na costura, tá? É bem importante tomar cuidado para não cortar a costura, porque aí vai desmanchar, mas ser próximo o suficiente para que não fique enrugando. Para as iniciantes que nunca fizeram boneca ou que não tem muita experiência, se você tentou alguma vez fazer uma parte de corpo que tem uma curva muito acentuada e quando você virou ficou enrugando, é pela falta desse pique,
tá vendo? Esse pique é muito importante para que a parte vire e fique bem retinha, sem enrugar, tá? Então, a orelha cortamos normalmente em toda a volta. A parte de baixo corta com a tesoura comum. A parte de trás da cabeça você corta no risco, conforme eu havia dito antes. E a cabeça, a frente, é muito importante vocês verem isso, tá? A gente vai costurar no risco a parte da frente. Vamos cortar a pence no risco e a parte de trás eu dei uma pequena margenzinha, porque esse tecido ele desfia um pouquinho, então eu gosto de dar uma margenzinha maior só para não ter esse perigo de desfiar demais, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos costurar as duas pences da cabeça. Vamos dobrar assim, alfinetar e vamos costurar dando uma margem pequena, ó. Vamos costurar nesse risco aqui, tá? Não precisa costurar muito para dentro essa parte, não. Costura um lado, costura o outro lado da mesma forma. Vamos fazendo um risco aqui só para nos guiar de onde vamos costurar. E a parte de trás da cabeça vamos fazer a mesma coisa. Dobra no meio, junte as pontas, alfineta e costura uma margem pequena aqui, tá? Não precisa ser uma sapatilha inteira. Então, a gente alfineta aqui também, para não sair do lugar na hora da costura. Então, vamos costurar aqui, aqui e o outro lado da cabeça, na parte da frente da cabeça, tá? Bom, então, após costurar as pences, na frente da cabeça fica dessa forma. E na parte de trás, a gente costura uma pence só, tá? Então, fica assim. E a gente vai reservar por 1 minuto. Agora, a gente vai virar o corpo e as orelhas. Para virar o corpo, a gente usa o enchedor de bonecas do Tissu Studio. Porque esse enchedor, além dele ser de madeira de lei, que é super resistente, ele tem uma ponta bem fina, que é ótimo para encher bonecas pequenas, mas também enche todas as bonecas grandes. E por ele ter essa ponta bem fina, a gente consegue virar com um canudo qualquer. Esse aqui é um canudo de milkshake, mas pode ser aqueles canudos daqueles copos de acrílico, bonitos, decorados. Pode ser um caninho de filtro de água, pode ser uma caneta sem carga, tá? A gente vai enfiar dentro do corpo o canudo. No caso aqui que o corpo é cheio, que o corpo é junto, pernas e braços, a gente vai começar virando as duas pernas para dentro e depois os braços. Então, a gente enfia o canudo até a ponta do pé, vem com o enchedor, enfia dentro do canudo sem forçar e desliza o tecido para dentro, ó. Então, a gente vai virar a perna até a altura do gancho ali. Vamos virar a outra perna agora. Vamos virar a outra perna, ó. Enfia dentro, não precisa forçar, desliza o tecido para fora, ó, para cima, e aí ele vai lá para dentro. Mesma coisa com o braço e com o outro. Ó, já tá aparecendo aqui, mas o ideal é a gente virar todas as partes para dentro antes de puxar, tá? Então, virei todas as partes. Ó, como já tá aparecendo aqui, a gente vai pegar por essas partes e vai virando aos pouquinhos, tá? Não é muito tranquilo, mas não é muito difícil, não. Tem que ter só um pouquinho de paciência. Tenta não esgarçar muito o tecido, tá? Então, ó. O legal é que quando virar, já vai estar tudo virado para fora. Braços e pernas.
E aí o ideal, quando tem muitas curvas assim, é a gente raspar por dentro para deixar as curvas bem redondinhas. Muita gente pula essa etapa e depois que enche, não sei se vocês repararam, às vezes a boneca fica com uns bicos, umas pontas nas curvas, é porque não foi raspado a margem por dentro dessa forma, tá? E aí fica tudo bem arredondadinho. Bom, viramos essa parte, viramos a orelha e depois de virar a orelha, antes de finalizar a cabeça, a gente vai pegar uma esponjinha de maquiagem normal, que a gente usa, acha em qualquer perfumaria, farmácia que venda produtos de maquiagem, e vamos pintar a parte de dentro da orelha para ela ficar rosinha, tá? Então vamos pintar as duas orelhas dessa forma. E agora eu vou mostrar um truque, um truque pra gente fazer a prega macho na orelha, tá? Esse truque a gente vai usar uma linha com agulha simples, não precisa ser dupla. A gente dá um nozinho na ponta da linha. E aí a gente vai fazer primeiro uma dobra, assim ó, dobra ao meio com a parte pintada para dentro. E a gente vai dar um pontinho aqui nessa margem, perto da margem costurada, mais ou menos uns 3 milímetros dessa margem de fora da orelha, tá? Vamos dar um pontinho para cima e para baixo, umas 2 ou 3 vezes, tá? Ó, vai de baixo para cima e de cima para baixo, prendendo essa orelha dobrada no meio dessa forma. Aí eu vou dar uma pequena arrematada aqui, só para segurar melhor essa linha. E depois a gente vai abrir essas duas pontas pro lado, ó, tá? E essa parte de trás a gente achata. Achata essa dobra que ficou atrás. Então isso formou uma prega que chama prega macho. E a gente vai costurar isso tudo junto, para ele ficar preso e a gente não ter que se preocupar com isso. Por quê? Porque essa orelha, o legal desse coelhinho, é que a orelha é embutida na cabeça. Por isso que eu reservei a cabeça pra gente fazer depois. Então demos uns 2 ou 3 pontos também, só para segurar. E aí vamos dar uma arrematada aqui também para não desfazer esses pontos. Bom, após feito nas duas orelhas, agora a gente vai posicionar as orelhas dentro da cabeça. Vocês vão ver no molde, vai ter uma marquinha aqui na parte da frente da cabeça, que é o local onde vai ficar as orelhas, tá? Pra gente não se enganar, porque muitas vezes a gente se atrapalha em saber qual lado que vai colocar a orelha, porque tem a pintura rosinha, que é o que fica para frente, a gente vai virar assim rapidamente a cabeça e vamos posicionar do jeito que ela ficaria se tivesse costurada. A parte rosinha fica virada para frente. Então a gente dobra para baixo, lado direito com lado direito. E aqui eu tenho a marquinha da posição que ela tem que ficar na cabeça, tá? Vocês vão ver que essa cabecinha eu fiz com essa prega para ficar um pouquinho diferente do coelho que está no modelo. Mas é legal porque vocês veem duas maneiras de fazer. Então, eu posicionei a orelha aqui, vou alfinetar e sempre deixando essa pontinha que eu dei, o pontinho, a mão, para fora, tá? A gente vai posicionar o alfinete aqui para segurar a orelha. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Posiciona bem entre esses dois risquinhos, com a pontinha que foi costurada para fora. E aí a gente alfineta. E agora a gente vai encaixar a parte de trás da cabeça, lado direito virado para baixo, a parte de trás da cabeça virado para baixo, cobrindo as orelhas, ou seja,
A parte de trás vai ficar por cima das orelhas, tá? A orelha vai ficar entre a parte da frente e a parte de trás. Primeiro a gente alfineta aqui no centro para ambas ficarem com a costura bem juntinha aqui. Tá? Alfinetou aqui. E agora a gente vai posicionando a parte de trás, encaixando com a parte da frente até o pescoço, tá? Ó, ela casa bem direitinho. Então, a gente vai alfinetar primeiro para depois alinhavar. Eu tenho aqui já uma parte alfinetada, tá? Então, fica assim, ó. Tem que tomar cuidado porque o pescoço é bem apertadinho, fica difícil de encaixar as orelhas aqui, mas dá para fazer. Alfineta em toda a volta antes de costurar, porque isso aqui vai ficar uma loucura para costurar com esse monte de alfinete. O ideal é alinhavar. E aí a gente usa uma linha comum mesmo, dá um nozinho na ponta e vai alinhavar, tá? Então vamos lá, ó. Começa aqui da pontinha. Conforme eu vou alinhavando, eu vou retirando os alfinetes para ficar mais fácil. Então, a gente vai alinhavando até o final, retirando os alfinetes, ó. E aí fica bem mais fácil pra gente costurar, tá? Termina aqui dando um arrematezinho pra linha não correr. Pode ir umas 2 ou 3 vezes pra cima e pra baixo. E a gente vai costurar bem rente a esse alinhavo, tá? Não pode ser muito pra dentro, senão vai entrar muito aqui na orelha. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, costuramos, ó, bem rente ao alinhavo, tá vendo? Foi feita uma costura em toda a volta. Lembrando de arrematar no começo e no final, porque isso aqui vai ser cheio, então a costura pode desmanchar. Agora a gente vai virar puxando pelas orelhas, ó. Só virar. E aí a orelhinha vai ficar pra frente do rostinho. Pra frente do rostinho, tá? E com a preguinha. Essa é a diferença dessa cabecinha. A hora que encher, vocês vão conseguir ver melhor. Essa é a diferença dessa maneira de prender a orelhinha, que ela vai ficar um pouco mais em pé, tá? E a outra desse coelhinho, qual foi que eu fiz de diferente? Eu prendi ela aberta, tá vendo? E mais caidinha pro lado. Esse coelhinho é tipo uma lebre. A lebre, ela tem a orelhinha caída. E o coelhinho, ele fica com a orelhinha mais em pé. Essa aqui com a preguinha, ela vai ficar mais em pé, tá? Então, agora a gente vai encher cabeça e corpo para finalizar o coelhinho. Então, estamos finalizando o enchimento da cabeça. Finalizando para ela ficar bem firme, tá, gente? Porque nós vamos bordar o olhinho e o nariz. E esse pescocinho vai ser costurado com a cabeça, o corpo, aliás. Vai ser costurado no corpo. Então, precisa ficar bem firme aqui, não pode ter espaço. Ó, como é que ficou bem redondinha a cabeça, tá? O nariz sem preguinha nenhuma, isso é muito importante. E aqui agora a gente vai finalizar fazendo um fuxico, tanto no corpo, ó, já tá cheinho o corpo também. O corpo, é importante você encher as pernas primeiro, depois os braços e por fim o corpo, para que ele tenha uma pequena dobrinha assim, tá? Para ele movimentar um pouquinho. Então, enche uma perna, separa. Enche a outra perna, enche o braço, o outro e depois, por fim, o corpo.
E aí a gente vai finalizar fazendo um alinhavo tipo fuxico, tá? Não precisa ser um alinhavinho muito pequeno, o importante é só fechar essa abertura um pouco para poder finalizar a cabeça e o corpo. Costurar um no outro, tá? Eu já volto com esses dois costurados. Bom, então fechamos a abertura do pescoço, tipo fuxico, tá? E a abertura da cabeça também. Veja que não precisa fechar completamente, pode deixar um pouquinho de abertura, tá? Agora, antes de prender a cabeça no corpo, a gente vai prender os olhinhos e bordar o nariz. Para os olhinhos, se você tem dificuldade de ver o local certo, é bom usar um alfinete com bolinha, de preferência não muito grande, e posicionar. Eu tô olhando para mim, depois eu vou virar para vocês, tá? E posicionar no local que seriam os olhinhos, porque assim te dá uma ideia bem legal se os olhinhos estão direitinhos, estão centralizados, se eles estão na mesma direção. Então você posiciona o alfinete no local correto, tá? E aí olha, mede bem. Aqui para mim tá bem centralizado. Um pouquinho mais aqui. E agora a gente vai usar a linha de costura, desculpe, a linha de bordar preta para costurar o olhinho no lugar. Antes de prender a pontinha, eu vou fazer um pontinho de um lado para o outro nesse local do alfinete, só para marcar o local certo, tá? Então vou puxar aqui, vou atravessar para o outro lado e vou dar uma leve pressionadinha para facilitar o meu trabalho na hora de prender a pontinha, tá? Então aqui já deu uma entradinha. Agora eu vou vir com a pontinha, vou atravessar de um lado para o outro. Ó, passei na pontinha. Dá um espacinho, gente. Toda vez que vocês prenderem uma continha, um botão de olho, qualquer coisa assim, você não pode voltar no mesmo lugar que a linha tá saindo. Tem que deixar o espacinho para a continha encaixar no meio e com isso ela fica afundada, ó. Tem que deixar um espacinho entre a linha que saiu e a linha que vai voltar. E aí, no caso, a continha vai se encaixar exatamente nesse espaço aqui, tá? Então, a hora que eu voltar ali, ó, ela se encaixou ali no meio e não fica pendurada para fora. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com essa. Ó, deixa um espacinho, tá? Entre uma e outra. E aí a gente vai atravessar novamente para o outro lado, vai passar de novo dentro da continha, vai passar de novo dentro da outra continha. E vamos arrematar lá embaixo, no pescoço, tá? Ó. Confere de novo se tá tudo certinho. E aí a gente arremata aqui, perto da margem do franzido. Aqui vai ficar escondidinho quando a gente prender a cabeça no corpo, tá? Já volto para fazer o nariz. Bom, agora para fazer o nariz, eu antes risquei com a caneta que apaga o narizinho e a boquinha até onde eu quero que ela fique, tá? O olhinho já foi feito, vamos fazer o nariz. Com uma agulha um pouco mais longa e linha de bordar rosa, a gente vai introduzir aqui, e não adianta introduzir direto, é bom dar um arremate antes de ir, porque às vezes esse nó entra no tecido e ele não vai fazer a pressão que a gente quer. Então eu dei um arremate, vamos sair numa das pontas do nariz, na parte de cima, tá?
aqui, tá? Tenta sair bem no lugar marcado com a caneta. E para fazer esse fundinho que deu relevo no nariz, a gente faz um pontinho que é como se fosse o ponto margarida do bordado. Eu vou fazer uma volta aqui, ó. Vou enfiar do outro lado, na ponta de cima do nariz, e vou sair bem aqui no centro, por cima da linha, tá? Então, agora eu vou puxar essa linha, vou segurar aqui e vou puxar bem para formar um narizinho, tá? Ó, dá uma puxadinha boa, tem que puxar dos dois lados. E aqui eu já vou puxar direto para baixo. Formando a boquinha, ó. E vou sair lá em cima de novo. Eu tenho que olhar aqui, depois eu mostro pra vocês. Ó. Tá? Ó, formei a boquinha e o nariz. Isso tudo aqui vai ser ajeitado depois com a ponta da agulha, tá? Agora aqui eu vou enfiar de novo pra baixo e vou sair lá no pescoço novamente. Ui. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Com a ponta da agulha, eu vou puxar o plumante para formar uma bochechinha aqui, ó. Dos dois lados. A gente puxa, tá vendo? Como o plumante está indo com a ponta da agulha. Aí a gente forma esse altinho, que vai dar como se fosse uma bochechinha. E a mesma coisa com o nariz. Puxa aqui, ó. Puxa o plumante para formar uma parte mais altinha no nariz e nessas duas bochechas, ó. A gente está esculpindo o rostinho com a ponta da agulha, tá? Então, olha como é que ficou fofo. Agora, essas pontinhas da agulha. Agora é só arrematar, tá? Arremata aqui embaixo, eu vi que ficou tudo do jeito que eu queria, harmonioso. Arremata aqui embaixo e a gente pode colorir com lápis de cor para dar profundidade. Então, eu vou pintar aqui em cima dos olhos com lápis de cor marrom, só um leve esfumaçado, tá? Dá um pouquinho de profundidade nos olhos. Vou fazer de leve aqui também no contorno do nariz. E aqui para fazer uma boquinha. Nada muito forte, bem suave, tá? Então já ficou dando uma profundidade tanto no olhar quanto no nariz, ó. E a gente vai pintar o narizinho com o blush. Ó, deixa eu tirar o excesso na mão. Agora eu peguei a ponta mais fininha da esponjinha e vou pintar o meio do nariz com o blush. Vai ficar bem rosinha. E vamos fazer também a bochecha com o rosinha. Daqui a pouco eu volto para mostrar o bigode. Para fazer o bigode, nós vamos usar uma cordinha de sisal, tá? Um pedacinho de corda de sisal desmanchada, tá vendo? Toda desfiada. Quem não tiver pode usar um barbante, uma linha de bordar mais grossinha, mas eu gosto muito de usar a cordinha de sisal, que eu acho que fica bem diferente. Então, a gente vai precisar de uma agulha mais grossa, que possa entrar essa cordinha.
e a gente vai atravessar de um lado para o outro, aqui na bochechinha, mais ou menos nessa altura. Quando você for atravessar, posiciona a agulha e dá uma olhada nela nesse sentido e de frente para ver se ela tá bem retinha. Aqui ela estava indo um pouco mais para frente desse lado, então tem que ir mais para trás aqui desse lado. Ainda um pouquinho mais, pronto. Agora a gente vai atravessar de um lado para o outro com cuidado para não passar ela toda. Puxa essa ponta. E agora, para ela não ficar solta, a gente vai usar uma colinha de tecido mesmo. Uma colinha que seja boa, tá? Eu uso essa colinha de tecido. E a gente vai botar uma gotinha de cola aqui na parte de trás do bigode. Dá uma puxadinha para dentro. Vira esse lado também, bota uma gotinha de cola. Dá uma enfiadinha para dentro. Depois você, com a pontinha do alfinete, você vai passar um pouquinho na frente e tirar o excesso. Mas, gente, é bem pouquinho. Não pode exagerar nessa cola, porque senão vai aparecer, tá? A ideia é colar esses bigodinhos sem aparecer a cola, tá? Mas se for uma cola boa, ela segura bem isso. E aí a gente abre os bigodinhos, ó. Abre bem, para eles ficarem bem alvoroçados, tá? Se desejar um pouco menor, pode cortar, mas eu gosto deles grandinhos. E aí a gente vai alfinetar a cabeça no corpo para costurar fazendo pontinhos invisíveis, tá? Centraliza bem. Tenta olhar de frente para ver se ele tá bem centralizado. Agora eu preciso segurar ele aqui, depois eu mostro para vocês como é que vai ficar. E aí com os alfinetes maiores a gente alfineta pegando o corpo e a cabeça ao mesmo tempo. E vai vendo se ela vai ficar certinha. Se for preciso, você ajeita melhor depois, tá? Mas primeiro dá uma pré-alfinetada. E depois checa para ver se ela não ficou torta, se não ficou mais para cima. Tô olhando aqui, já vou mostrar para vocês. Tá, ó. Ela tá um pouco para cima, olhando para cima. Eu vou abaixar um pouquinho mais a cabeça para ele ficar mais retinho em relação ao corpo, não ficar olhando tanto para baixo, para cima. Já mostro como é que vai ficar. Pronto, ó. Já melhorou bem, tá? Ó. Agora a gente vai usar uma linha bem resistente e vai fazer o pontinho invisível em toda a volta desse corpo e da cabeça. Então a gente começa aqui por trás, escondendo o nozinho por dentro da cabeça aqui. Vamos cortar essa ponta de linha. E vamos dar um ponto na cabeça, só na cabeça, e um ponto só no corpo. Esses primeiros pontos podem ser um pouco maiores. Depois, na segunda volta, você dá uns pontos menores para ficar mais escondido. Um ponto na cabeça, um ponto no corpo. Sempre um ponto na cabeça, um ponto no corpo, para ficar bem escondidinho o ponto. Eu já volto com ela toda costurada. Bom, agora costuramos a cabeça no corpo, tá? Pontinhos bem miudinhos, tá bem presinha. Costuramos os 2 botõezinhos decorativos no corpinho e vamos dar um laço de fita no pescoço, tá? Tenta fazer um laço bem bonito, uma fita bem legal que combine com os tecidinhos que você escolheu. Vamos dar um lacinho bem legal para finalizar nosso coelhinho. Bom, gente,
Então finalizamos nosso coelhinho, esse é o que a gente fez agora, com as orelhinhas com a prega. E esse é o que eu fiz de modelo para nossa aula. Vejam que ficou levemente maior essa cabeça, talvez pela aquela margenzinha extra que eu dei na frente, mas a diferença é bem pequena mesmo. Tudo depende da quantidade de margem que você costura na lateral e essas margens extras que você acaba dando na hora de cortar. Mas o importante é que eles são muito fofos. Eu sou apaixonada por esse coelhinho e espero que vocês tenham gostado da aula. Pretendo dar outras aulas desse tipo. Ficou um pouquinho mais longa do que eu pensava, mas eu tentei adiantar ao máximo e também deixar várias dicas para que vocês pudessem aprender algo novo comigo, tá? Aqui tem mais um modelo de cabecinha que eu fiz com tecido que estica um pouco e ficou bem legal também. Esse aqui vai ser finalizado depois. E lembrando que o Tissu Studio tem vários projetos em PDF que vocês podem comprar online e receber imediatamente em casa. Projetos super diferentes, exclusivos. Alguns dos que eu tenho, no caso, essa boneca costureira aqui, tem aula no YouTube, inclusive. Se você quiser adquirir o projeto, você vai poder assistir a aula de como fazer. Temos essa novidade aqui, que é a Annie Cookies, que é uma bonequinha super fofa e gulosa. E nós temos o projeto em PDF, os pezinhos de madeira também, a gente pode enviar para vocês. E vários outros materiais que a gente produz, carretéis de madeira, tecido para pele e vários outros produtos que a gente pode enviar para vocês, tá? Não esqueçam também que o enchedor é fundamental, é uma ferramenta muito legal. Quem ainda não tem, vale a pena ter um para experimentar e é muito prático e vocês vão gostar muito. Espero que tenham gostado. Curtam nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e estejam sempre presentes nas nossas próximas aulas. Conto com vocês. Compartilhem! Beijo!